Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Vídeo mais uma vez, pessoal, primeira edição da semana, segunda-feira, de 12 de maio de 2024. A gente vai, 13 de maio de 2024, 12 só ontem, a gente vai começar com um vídeo um tanto quanto fora do normal, mas não se assuste com os minutos, porque a gente vai trabalhar neste vídeo de forma a recuperar o nosso horário para que possamos daqui em diante passar a mandar os vídeos, os palpites com 24 horas de antecedência, porque as principais ligas estão a terminar. Isso significa que será o início da fase mais difícil para os apostadores, a fase de tirar leite na pedra. Sim, leite normalmente sai na vaca, mas depois das grandes ligas europeias o trabalho fica muito duro, que parece que é mesmo tirar leite na pedra. Então, para nos organizarmos melhor, vamos precisar mandar os palpites um tanto quanto com muita antecedência. Então, para este vídeo, a gente vai começar aqui com o Udinense, que vai enfrentar o Lecce. Estamos a falar do 13º contra o 18º colocado da tabela classificativa da Liga italiana, onde vemos um Lecce que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 6 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar um Udinese que vem com um histórico de 0 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 4 golos marcados e 3 golos sofridos. Confrontos diretos, vemos aqui 2 vitórias para o Lecce, 2 empates e 1 vitória para o Udinense. E em dados complementares vemos o Lecce que ganhou e empatou 6 dos últimos 7 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 9 jogos. Já o Udinense não venceu 10 dos últimos 11, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 jogos. E em confrontos diretos, o Udinense ganhou e empatou 6 dos últimos 8 confrontos e teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 confrontos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em menos 3,75 e seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas temos aqui campeonato holandês, NAC Breda contra Roda de Kerkrade. Estamos aqui diante do... Bom, isto é um apuramento. Estamos aqui nos playoffs da segunda divisão, onde aquele que vencer todas as rodadas vai subir para a primeira divisão, e com ela a gente encontra um NAC Breda que vem com um histórico de 1 vitória, 3 empates e apenas 1 derrota, 8 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar o Roda que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, apenas 8 golos marcados, 5 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para as duas equipes e 1 empate. E para este jogo a gente vai fechar em NAC Breda ganha ou empata, ou ainda podemos seguir com mais de 1,75, que fica muito melhor. E dito isto, vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19 horas e 30 temos campeonato belga, Clube de Bruges contra Union Saint-Gilloise. Estamos aqui diante do segundo contra o terceiro colocado da tabela classificativa do campeonato belga. O Clube de Bruges vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 golos marcados e 5 golos sofridos. Vai enfrentar o União, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 golos marcados e 3 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Clube de Bruges, 1 empate e 2 vitórias para o União. Em dados complementares, vemos aqui um Clube de Bruges que venceu 5 dos últimos 8 jogos e teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já o União teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 jogos e teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 jogos.
Em confrontos diretos, o Clube de Bruges ganhou, empatou em 3 dos últimos 4 jogos e teve ambas marcam em 8 dos últimos 9 jogos. Para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 19h45 temos Fiorentina contra Monza. Estamos aqui diante do nono contra o 12º colocado da tabela classificativa do campeonato italiano, onde encontramos um Fiorentina que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 11 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar o Monza que vem com um histórico de nenhuma vitória, 3 empates e 2 derrotas, 6 golos marcados e 9 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos então 2 vitórias para o Fiorentina, 1 empate e 1 vitória para o Monza. Dados complementares, vemos um Fiorentina que teve mais de 2 golos e meio em 4 dos últimos 5 jogos, teve ambas marcam em 5 dos últimos 5 jogos, e Fiorentina ganhou e empatou em 7 dos últimos 9 jogos. Já o Monza não venceu 6 dos últimos 6 e teve ambas marcando também em 4 dos últimos 5 jogos. Já em confrontos diretos, o Fiorentina ganhou e empatou em 3 dos últimos 4 jogos e teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai ficar em Fiorentina ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h em ponto, temos então o meu Barcelona contra o Real Sociedade. Estamos a falar do terceiro contra o sétimo colocado da tabela classificativa do campeonato espanhol. O meu Barça vem com um histórico de 2 vitórias, 0 empate e 3 derrotas. 10 golos marcados e 13 golos sofridos. Vai enfrentar um Real Sociedade que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 6 golos marcados e 4 golos sofridos. E em confrontos diretos temos o meu Barcelona que venceu 4 vezes, 0 empate e 1 vitória para o Real Sociedade. Dados complementares, encontramos o meu Barcelona que teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Barcelona perdeu 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Real Sociedade ganhou e empatou 6 dos últimos 7 jogos. E em confrontos diretos, o Barcelona venceu 6 dos últimos 7. E dito isto, para essa partida a gente vai fechar com mais de 1,75. Neste jogo a gente confia no Barcelona para recuperar o primeiro lugar, então não tem tempo de jogar na defensiva, não há tempo de gerir o campeonato, precisa recuperar o segundo lugar para ir um pouco mais aliviado na fase de grupo da Liga dos Campeões. E dito isso, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20h em ponto, temos Aston Villa contra Liverpool. Estamos aqui diante do terceiro contra o quarto colocado da tabela classificativa do campeonato inglês, onde encontramos um Aston Villa que vem com um histórico de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 7 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar o Liverpool que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 10 golos marcados e 7 golos sofridos. Confrontos diretos, não tivemos nenhuma vitória para o Aston Villa, tivemos 1 empate e 4 vitórias para o Liverpool. Dados complementares, temos aqui um Aston Villa que perdeu 4 dos últimos 6 jogos e sofreu o golo primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. Vai enfrentar o Liverpool que ganhou ou empatou 4 dos últimos 5 jogos, teve mais de 3 golos e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4, e nos confrontos diretos essas duas equipes tiveram menos de 3 golos e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Liverpool venceu 6 dos últimos 7 e teve ambas marcam em 6 dos últimos 8 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar no saudável mais de 1,75 e seguir então assim tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 13 de maio de 2024. E não se esqueçam, este vídeo será um vídeo acoplado, terá os palpites de hoje, dia 13 de maio, e os palpites de amanhã, dia 14 de maio de 2024, para facilitar a gente recuperar o horário das 15 horas e nos possibilitar assim mandar os palpites com 24 horas de antecedência. Por isso mesmo a gente resolveu mandar os palpites de hoje e de amanhã tudo no mesmo vídeo, para que hoje às 20 horas, sim, hoje às 20 horas ou amanhã às 15 horas a gente mande o vídeo de depois de amanhã e assim sucessivamente, porque
apostador profissional, um apostador que já tem um bom tempo de estrada, sabe que o fim das grandes ligas europeias são o tormento para muita gente e requer uma devida planificação, não nos permitirá fazer os palpites diariamente, porque vamos precisar analisar eles com cuidado. Estaremos a navegar em ligas que muita gente não domina, chamamos de ligas do submundo. Então, para que a gente possa se preparar melhor para oferecer palpites de qualidade para vocês, para continuar a oferecer palpites de qualidade para vocês, a gente vai precisar recuperar o horário das 15 horas e 24 horas de antecedência. E para você que chegou até aqui, escreva na parte de baixo, deixa nos comentários uma simples palavra, escreva estamos juntos, escreva estamos juntos para que a gente saiba que realmente você está conosco e para saber que você chegou até aqui no vídeo. E sem mais enrolação, vamos partir para a fase seguinte do nosso vídeo. Muito bem, para hoje temos 17 horas, Leicester contra o Udinese, ficamos com menos 3,75. Às 20 horas temos Aston Villa contra o Liverpool, ficamos com mais de 1,75. Ainda 20 horas, Barcelona contra o Real Sociedade, ficamos com mais de 1,25. Já sabem, se terminará com apenas um golo, a gente vence. E às 19 horas temos Fiorentina contra o Monza, ficamos com Fiorentina ganha ou empata. Você que chegou até aqui, deixe o seu like, porque isso nos ajuda muito. Este é o penúltimo número, o número 5. E o último número estará na fase seguinte, só que dessa vez não vamos finalizar, porque ainda teremos as análises dos palpites do dia 14 de maio de 2024, a seguir a este, para que a gente possa recuperar, já explicamos no início, e onde iremos agora mesmo. Muito bem, para dar continuidade ao nosso vídeo, temos então aqui Osasuna Mallorca a contar para os jogos de amanhã. Lembrando que este é um vídeo acoplado, onde vamos ter os vídeos do dia de hoje e os vídeos dos dias de amanhã. Neste caso, a gente vai começar com o dia de amanhã, 14 de maio de 2024, com o jogo do Osasuna e o Mallorca a contar pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Estamos aqui diante do 13º contra o 15º colocado da tabela classificativa da La Liga, onde vemos um Osasuna que vem com um histórico de nenhuma vitória, um empate e 4 derrotas, marcou 3 golos apenas e sofreu 10, vai enfrentar um Mallorca que vem com um histórico de uma vitória, um empate e 3 derrotas, 3 golos marcados e 5 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Mallorca, um empate e 2 vitórias para o Osasuna. Dados complementares, o Osasuna teve mais de 1,5 gol em 7 dos últimos 8 jogos e perdeu 4 dos últimos 5. Já o Mallorca não venceu 6 dos últimos 7 e nos confrontos diretos o Mallorca ganhou e empatou em 3 dos últimos 4. Então para essa partida a gente vai fechar em menos 4,25, assim que está certo. Menos 4,25 vinha muito a calhar para esse jogo. Fechamos nessa, não vamos aqui alterar nada agora, porque o 11 que ganha não se mexe. E dito isto, vamos pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 18h30 temos o Royal Ham contra o Mamelodi Sundowns. Estamos aqui diante do primeiro contra o 14º colocado da tabela classificativa do Campeonato Sul-Africano, onde vemos aqui um Royal que vem com um histórico de 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 2 golos marcados e 8 golos sofridos. Vai enfrentar o Mamelodi que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, 11 golos marcados e 1 golo sofrido. Confrontos diretos tivemos 0 vitória para o Royal, 0 empate e 5 vitórias para o Mamelodi. Dados complementares, vemos o Royal que não venceu 5 dos últimos 6 jogos, sofreu gol primeiro em 5 dos últimos 6, vai enfrentar um Mamelodi que teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e venceu 3 dos últimos 4, e nos confrontos diretos o Mamelodi venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcam em 4 dos últimos 5. O Mamelodi nos últimos 5 jogos contra o Royal teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 5 e Mamelodi venceu 6 dos últimos 6. Então, para essa partida a gente vai fechar em Mamelodi, ganhou empate e seguir para as análises dos palpites do jogo. 19h30, próxima paragem, Escócia, Rangers contra Dundee. Estamos aqui diante do segundo contra o sexto colocado da tabela classificativa, a contar pela roda da 37ª, onde encontramos um Rangers que vem com o histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 golos marcados e 4 golos sofridos. Vai enfrentar o Dundee que vem com o histórico de 0 vitória, 2 empates e
3 derrotas, 2 golos apenas marcados e 8 golos sofridos. Confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o Ranger, 1 empate e 0 vitória para o Dundee. Em dados complementares vemos um Ranger que teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 também, ao passo que o Dundee não venceu 5 dos últimos 5 jogos, e em confrontos diretos o Ranger venceu 8 dos últimos 9 e venceu o primeiro tempo também 7 dos últimos 9. Então para essa partida a gente vai fechar em Ranger ganha ou empata e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas em ponto, temos então aqui Tottenham contra Manchester City. Temos aqui o Manchester City que já está apurado para a Liga dos Campeões, mas o Manchester deseja passar o Arsenal. O Arsenal já fez 37 jogos, ou seja, o City tá com um jogo a menos. O City nesse caso está em vantagem porque o Arsenal joga sempre primeiro. O Arsenal está na frente, e o que significa que se o City ganhar, e o City tem a obrigação de ganhar o Tottenham, vai contar com 82 pontos, vai ter 2 pontos de vantagem sobre o Arsenal, e o Arsenal vai ter que jogar a sua próxima partida sob pressão, e assim vai se decidir o vencedor do campeonato. Então, mas vamos partir para as nossas análises. Não me liga, vamos partir para as nossas análises, onde encontramos um Tottenham que vem com um histórico de 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas. Teve 6 golos marcados e 14 golos sofridos. Vai enfrentar o Manchester City, que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, 16 golos marcados e 11 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Tottenham, 1 empate e 2 vitórias para o Manchester City. Dados complementares, vemos um Tottenham que perdeu 4 dos últimos 5 jogos e teve ambas marcas em 6 dos últimos 8 jogos. Vai enfrentar o Manchester City, que teve mais de 3 gols e meio em 3 dos últimos 4, e Manchester City venceu em 6 dos últimos 7 jogos. Já em confrontos diretos, o Tottenham marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos, e já o Manchester City venceu 3 dos últimos 4. Então para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas e 30 temos próxima paragem, Espanha, Real Madrid contra Deportivo de Alavés, 36ª rodada. Estamos aqui diante do primeiro contra o 11º colocado da tabela classificativa, onde a gente vai encontrar um Real Madrid que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empates e 0 derrotas, 12 golos marcados e 3 golos apenas sofridos. Vai enfrentar o Deportivo de Alavés, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e nos marcou 8 golos e 4 golos sofridos. Confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o Real Madrid, 0 empates e 1 vitória para o Deportivo de Alavés. Real Madrid, dados complementares, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, e Real Madrid venceu em 5 dos últimos 6 jogos também. Já o Deportivo de Alavés venceu 3 dos últimos 4. Confrontos diretos, o Real Madrid ganhou 7 dos últimos 8 e teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Então para essa partida a gente vai fechar em mais de 1,75 e pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 21 horas em ponto, temos então aqui Girona contra Vila Real, assim que está certo, 36ª rodada, é o segundo contra o 9º colocado da tabela classificativa do Campeonato Espanhol, onde encontramos aqui um Girona que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 13 golos marcados e 8 golos sofridos. Vai enfrentar o Vila Real, que vem com um histórico também de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 11 golos marcados e 7 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Girona, 0 empate e 4 vitórias para o Vila Real. Dados complementares, vemos um Girona que venceu 3 dos últimos 4 confrontos, teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos e teve mais de 3 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, ao passo que o Vila Real venceu 3 dos últimos 4 e teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos. E nos confrontos diretos, o Vila Real venceu 5 dos últimos 6, Vila Real marcou primeiro em 6 dos últimos 7, mas para essa partida a gente vai fechar em Girona ganha ou empata e seguir em tela cheia para saber quais resultados obtivemos para o nosso dia 14 de maio de 2024. E não se esqueça de deixar o seu like. E se você chegou até aqui, se fores do Real, deixa o seu palpite
quanto o Real vai ganhar. Aquele que acertar o resultado, a gente vai premiar com uma banca para aumentar o seu dinheiro, para então ir apostando depois que as grandes ligas terminarem. Dito isto, vamos finalizar. Vamos agora na fase seguinte do nosso vídeo. Muito bem, se ainda não deixou o seu like, essa é a segunda chance, a segunda oportunidade de você agradecer a nós pelo nosso trabalho que a gente faz por vocês. Deixe o seu like, por favor, isso nos ajuda muito a crescer. Então, para o dia 14, temos aqui 20 horas, Tottenham contra Manchester City, ficamos com mais de 1,75. Às 20h30 ficamos Real Madrid ganha ou empata em menos de 4,5. E às 21 horas ficamos com Girona ganha ou empata. Dito isto, este é o nosso penúltimo número, o número 9, e o último estará finalmente no fim, e desta vez para finalizar de verdade. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.